Olá, sejam bem-vindos a mais um No Covil do Off Game. E hoje nós vamos estar falando sobre a trade deadline da NBA. Quem foram os maiores vencedores, os maiores perdedores da trade deadline e aqueles que só fizeram trocas mais ou menos. E para falar sobre esse assunto, o Sex vai estar comentando tudo isso com vocês. Sejam bem-vindos, meus queridos. Como é que vocês estão? Espero que bem. Final de semana acabou. Vamos começando mais uma semana de trabalho. Segunda-feira, muito calor aí na maior parte do Brasil. E é hora de falar de trading deadline na NBA, porque essa semana que passou aí, pelo menos até a quinta-feira, foi um negócio completamente maluco, um negócio completamente histórico. A gente está falando muito, mas com uma certeza grande, a gente está falando da maior eh, época de trocas, da maior temporada de trocas da história da NBA, com toda certeza. Mas a gente vai chegar lá e antes de chegar lá, vamos entender primeiro o que é essa tal de trading deadline que todo mundo fala. Meu Deus, a trading deadline, o que é isso? Né? A trading deadline nada mais é do que o último dia da janela de transferências dentro da temporada regular. É o dia que termina aquele período de tempo em que as equipes têm a permissão de trocar jogadores entre si. A partir do final do período de trocas, que é a trading deadline, a partir desta data, as equipes não podem mais fazer trocas entre jogadores que tenham contratos em vigor. Elas só podem contratar buyouts ou jogadores que estão sem contrato ou que são dispensados pelos times da NBA. Então, por isso que o último dia da trading deadline ele é um grande evento na NBA, porque é a última chance que você tem de fazer uma troca importante, uma troca de peso, uma troca capaz de mudar a história da franquia na temporada. Antes de falar sobre as trocas em si, é importante mencionar algumas coisas aqui. Oklahoma, que não foi uma equipe muito ativa na época de trocas, continuará com a melhor campanha do Oeste, continuará uma equipe favorita ao título do Oeste até o título da NBA. Isso vai acontecer com Memphis também, que tem a segunda melhor campanha. Isso vai acontecer com Boston, que não foi tão ativo, mas que é o campeão da liga. Isso vai acontecer com Nova York, que tem um time bem montadinho e que não foi tão ativo assim, que está super bem colocado na Conferência Leste. Isso é importante a gente dizer que, apesar da gente não mencionar algumas equipes aqui, não quer dizer que elas deixam de ser favoritas. E as equipes que participaram da época do período de trocas de maneira mais ativa, não necessariamente se tornarão super candidatas ao título, porque provavelmente é um trabalho de médio prazo que vai ainda depender de ajustes a serem feitos no final da temporada, que é a fase de off-season, que também é quando acontecem trocas na NBA. Dito isso aqui, vamos então para esse período de transferências de trocas da NBA e para o famoso trading deadline, que é o último dia que os times têm para fazer as trocas. E esse período de troca, ele é com certeza o maior da história da NBA, porque foram trocados 9 All-Star Players neste período. Isso é um recorde
absoluto nesse período. É muita gente boa, é muito jogador All-Star sendo trocado. Isso por si só faz desse período do ano histórico, faz esse período do ano diferente de qualquer outro que a gente já tenha visto. Vamos falar um pouquinho então, começar falando dos vencedores. Quem venceu esse período de trocas na NBA e quem perdeu e quem ficou ali mais ou menos neutro. Olha, é impossível, simplesmente impossível de não dizer que o grande vencedor, que o medalha de ouro, que o suprassumo do período de trocas foi o Los Angeles Lakers com a aquisição do Luka Doncic. Sex, mas vai funcionar o Luka Doncic com o LeBron dentro dos Lakers? Olha, é muito provável que funcione, tá? É muito provável. O LeBron tem uma baita admiração pelo Luka. O LeBron já disse mais de uma vez em entrevistas que o Luka é o jogador da NBA que ele, LeBron, mais gosta de assistir. Então, existe uma admiração do LeBron pelo Luka e existe, obviamente, uma super admiração do Luka pelo LeBron. O Luka também já disse mais de uma vez em entrevistas que o LeBron é o grande ídolo da vida dele. Tá? O Luka é novo, então provavelmente o Luka não viu a carreira toda dos jogadores antes do LeBron. Então, para o Luka, o LeBron é o grande cara, é o grande jogador de basquete que existe na atualidade. Ele já disse isso por mais de uma vez. Chegando em Los Angeles, o que a gente está vendo do Luka em Los Angeles? Por enquanto tímido, por enquanto em estado de choque. Esta frase, eu fiquei chocado, foi repetida por vários jogadores. Vários jogadores. Foi dita pelo próprio Luka Doncic, foi dita pelo Anthony Davis, que participou dessa troca, foi dita pelo LeBron James, foi dita pelo Austin Reeves e outros jogadores do Lakers, e também foi dita, por exemplo, o Kyrie Irving, que é um jogador do Dallas. Então, a palavra estou chocado, a frase, né, estou chocado, foi dita várias vezes. Mas é impossível de não colocar o Lakers no primeiro lugar quando se fala desse período de trocas. Teve um pequeno problema neste final de semana, a troca pelo Mark Williams foi cancelada porque o Charlotte não preencheu alguns requisitos pedidos na troca. Isso é um problema, porque o Lakers perde um homem de garrafão grande, claro, mas isso não torna o período de trocas do Lakers menor, porque a gente está falando da aquisição de um armador gerencial de 25 anos, que vai ser o futuro, ou tem tudo para ser o futuro da franquia, e que deve ter a próxima geração do time de Los Angeles construída em volta dele. Então, de longe, Los Angeles venceu o período de trocas. Isso faz do Los Angeles mais favorito ao título do que Oklahoma, por exemplo? Não. Do que Boston, ou Nova York, ou Memphis, essas equipes que estão mais arrumadinhas? Não, não faz. Mas dá ao Lakers uma condição mais competitiva e um futuro muito interessante. Com o cancelamento da troca do Mark Williams, é muito provável que assim que a temporada termine, a gente veja o Lakers concluir essa troca no próximo período de off-season. O Lakers deve ser um pouco ativo ali na busca de um homem de garrafão mais forte, mais robusto do que ele tem hoje em dia. Seguindo aqui ao nosso período aqui de trocas, a segunda equipe que eu vou destacar como grande vencedor aqui é o San Antonio Spurs. Meu Deus do céu, San Antonio. San Antonio conseguiu uma troca maravilhosa. Maravilhosa. Porque ele conseguiu trazer o De'Aaron Fox. E agora ele não precisou se desfazer de ninguém relevante para conseguir o De'Aaron Fox. Então, é uma troca espetacular essa troca feita pelo San Antonio Spurs,
que agora tem um time que tem o Wembanyama e De'Aaron Fox. E alguém pode estar perguntando, mas poxa, por que o De'Aaron Fox é tão importante assim? Por 2 temporadas, o De'Aaron Fox foi o jogador mais clutch da NBA. O jogador mais clutch da NBA. Um armador fantástico que ganha jogos para você, que faz cestas e mata bolas nos momentos mais decisivos do jogo. E ele completa muito bem o jogo dele com o Wemby, porque o De'Aaron Fox é um jogador que bate muito para dentro do garrafão, e isso vai deixar as equipes meio que num checkmate, que ou você dobra o Wembanyama e toma essa bola do De'Aaron Fox, ou você vai ao De'Aaron Fox e sofre as bolas do Wembanyama embaixo da cesta, porque o De'Aaron Fox é um cara que passa muito bem a bola. Não, San Antonio não é o super favorito ao título por causa dessa troca, mas hoje é um time fora da zona de playoffs e que pode sim pensar em ir aos playoffs, ou pelo menos ao play-in, essa temporada com essa troca, porque o De'Aaron Fox tem o potencial de subir e subir demais o nível de San Antonio, que devagarinho está formando uma equipe de jovens jogadores para 6, 7, 8, 10 anos. Eu ficaria muito de olho na evolução dessa equipe de San Antonio, que tem um baita de um treinador por trás e tem que ser bem observada. Fala-se pouco dessa ida do De'Aaron Fox para o San Antonio, mas ela é gigantesca, tá? É um move gigantesco que conseguiu o San Antonio. Por fim, eu vou destacar como grande vencedor aqui o Cleveland. Cleveland faz uma campanha espetacular. Cleveland tem muita chance de ir longe nos playoffs desse ano. Lembrando que o ano passado foi eliminado por Boston numa série em que o Donovan Mitchell teve muitos problemas físicos. E era um time que tinha um pequeno gap de elenco, não tinha um ala. O Cleveland nunca teve um ala muito especial ou do nível dos outros caras do time. Tem 4 jogadores espetaculares e faltava um ala ali para ajudar esse time. E o DeAndre Hunter, que eles trouxeram do Atlanta, vai fazer esse trabalho muito bem. Muito bem. Cleveland é um time perigoso e aqui de Cleveland é um time muito perigoso, por quê? Porque Cleveland já tem uma super campanha. Cleveland já é o líder do leste e ainda ficou mais forte ou conseguiu cobrir um gap que o time tinha. Então é muito boa essa troca de Cleveland também. Pouco badalada, pouco falada, mas é muito importante essa troca de Cleveland. Aliás, o time de Cleveland é pouco falado, é pouco badalado, mas é o líder do leste, tem 5 titulares espetaculares, o Donovan Mitchell entre eles, e agora tem um ala. Eu também ficaria de olho, olharia com muito carinho a evolução desse time de Cleveland daqui para o final da temporada. Lembrando que daqui para o final da temporada parece muito isso que eu vou falar, mas não é muito não, são 32 jogos, tá? Cada equipe jogou aí na média 51, 52 jogos. Vamos ter mais 30, entre 28 e 30, 31 jogos para cada equipe aqui até o final da temporada. Então a gente está entrando na parte final da temporada. Se encaixar essa peça em Cleveland aqui, é um time extremamente competitivo. E do jeito que está agora, com mando de quadra, é um time para ficar de olho nos playoffs, o Cleveland esse ano. E com isso aqui a gente termina a turma de vencedores. E agora a gente vai para a turma dos caras que, para mim, eles ficaram neutros no mercado. Neutro por quê? Porque fizeram aquisições que podem adicionar alguma coisa, como podem não adicionar absolutamente nada. Foram as equipes que foram ao mercado e fizeram uma aposta, uma especulação, um gamble. Tá? Quem são essas equipes? A primeira delas é o Milwaukee Bucks, que eu, honestamente, não gostei do que fizeram. Eles foram ao Washington,
passaram o Chris Middleton para Washington, e aqui o Chris Middleton é um dos grandes nomes da história do Milwaukee, super importante no título do time há uns anos atrás, muito importante. Sofreu um pouquinho com lesão, é claro, nessa temporada e na temporada passada, e Milwaukee preferiu mandar o Chris Middleton para Washington. Obviamente o Middleton não gostou. Obviamente ele trocou uma equipe com muito potencial por uma equipe com zero potencial. Washington não vai a lugar nenhum, não briga por nada. Washington está fazendo turismo na temporada. E a gente já imagina qual vai ser o futuro do Chris Middleton nessa troca toda. Provavelmente com o final da temporada, na off-season, o Chris Middleton vai procurar o Washington e vai pedir para ser trocado, e ele vai ser um dos nomes muito interessantes soltos no mercado ali na próxima off-season, que provavelmente o Washington vai usar o Chris Middleton para tentar montar um time para o futuro, conseguir algumas escolhas de draft e coisa que tal. Mas quem ganha nisso, na minha opinião, não é tanto o Milwaukee Bucks, não. É o Kyle Kuzma. Meu Deus do céu. O empresário do Kyle Kuzma, ele é espetacular, porque o Kuzma não está no melhor ano da carreira dele, não está com os melhores números da carreira dele. Para quem não se lembra, o Kyle Kuzma é um daqueles jogadores que foi envolvido pelo Los Angeles Lakers naquela troca gigantesca pelo Anthony Davis, e ele acabou indo parar em vários times e agora estava em Washington. E não, o Kuzma não está nem perto de estar jogando o melhor da carreira dele, e de repente ele cai de paraquedas numa equipe que tem Antetokounmpo, que tem Damian Lillard, que tem os seus problemas essa temporada, é claro, mas que devagarinho está encontrando o seu caminho, deve ir para os playoffs, e o Milwaukee é sempre uma equipe perigosa nos playoffs, é uma equipe que tem time, é competitiva para tentar alguma coisa. Então, para essa troca aqui, me parece que eu destaco mais o Kyle Kuzma do que o Milwaukee. Tá? Por isso, para mim, é uma troca neutra para o Milwaukee Bucks. Para mim, uma troca mais para piorar o time do que melhorar. Mas talvez financeiramente tenha feito alguma diferença para Milwaukee. Mas eu não gosto dessa troca, por isso que eu coloco o Milwaukee em dúvida. E como ele está em dúvida, ele fica neutro nessa janela de transferências. E o próximo time que está neutro nessa janela de transferências, e que talvez as pessoas não entendam muito, mas por que, como assim está neutro, é o Golden State Warriors, que trouxe o Jimmy Butler em troca do Andrew Wiggins e mais umas coisinhas lá. Olha, mas como assim, Sex? Olha esse trio. Agora tem Jimmy Butler, tem Stephen Curry, tem Draymond Green, tem a molecada nova, tem Steve Kerr como treinador. Como é que isso aqui só vai ficar neutro? Porque o Jimmy Butler, primeira coisa, o Jimmy Butler é uma incógnita. Em termos de basquete, ele é um jogador espetacular, ele é um jogador de playoffs, ele decide jogos de playoffs, ele decide jogos clutch em playoffs, é uma coisa inacreditável. Ao lado do Curry e do Draymond Green, pode dar, vai muito certo. Não pode dar pouco, pode dar muito certo. Mas pode dar muito errado também. Muito errado. Por quê? Bom, em primeiro lugar, o Jimmy Butler não é um cara tão calmo assim, tão fácil de lidar. Personalidade forte, ego muito pesado, é um cara que não gosta de jogar a temporada regular, então ele é um cara que faz o seu corpo molezinho ali quando ele quer. Ele tem o jeito todo especial dele de levar a temporada, e para mim o mais importante de tudo, o Jimmy Butler não tinha o desejo de jogar em Golden State. Quando o Jimmy Butler fez a listinha dele lá, no primeiro lugar dessa listinha estava Fênix, mas não deu certo. E ele acabou indo parar
em Golden State, que conseguiu uma troca interessante para Golden State, que acabou mandando o Andrew Wiggins, que era um jogador que eles queriam já trocar há algum tempo e não conseguiam por causa do altíssimo salário que o Andrew Wiggins ganha, e agora deu certo. E eles têm o Jimmy Butler, um veteranaço, 37 anos, com todos esses probleminhas que eu disse, que queria jogar em Phoenix. Vamos ver como é que vai ser esse Jimmy Butler, que teoricamente vai se dar muito bem com o Stephen Curry e que vai se dar muito bem com o Draymond Green. Agora vai ter o Steph Curry, se não ficar careca dessa vez, não fica nunca mais. Ele vai ter que administrar o Draymond Green e o Jimmy Butler. Não vai ser uma tarefa muito fácil isso para Golden State. Então, por isso que eu coloco Golden State num cenário mediano aqui. Pode dar muito certo, como pode dar muito errado também. E Golden State, diferente de Cleveland e outros que eu mencionei aqui, a campanha de Golden State nessa temporada não é fantástica, não é maravilhosa. Então, além de tudo, Jimmy Butler vai ter que fazer uma temporada regular robusta para o time conseguir subir na tabela e ter uma posição direta de playoffs. Vamos ver como... Isso aqui é uma novela para a gente acompanhar, né? Draymond Green, Jimmy Butler, Golden State, olha, pode acontecer de tudo nesse negócio aqui, tá? Então, por isso que eles ficam para mim ali como medianos nessa janela de trocas. Falamos então de quem venceu, falamos então de quem ficou ali como uma incógnita, a gente não sabe se ganhou ou perdeu, e agora a gente vai falar dos perdedores. E não tem nenhuma chance na vida de começar a falar dos perdedores dessa temporada sem mencionar o Dallas Mavericks. Ah, CX, tudo bem. Os caras perderam o Luka Doncic, isso é uma coisa muito séria, mas olha para os caras. Os caras têm o Gafford jogando muito bem no garrafão, os caras têm o Lively, os caras ficaram com o Anthony Davis, agora eles têm o Kyrie Irving com mais tempo de bola na mão, ainda tem o Klay Thompson, que é ótimo jogador de defesa, mata muita bola de três. É um timaço. Eu não estou discutindo aqui se o Dallas Mavericks não é um timaço. Para mim é um timaço. Para mim é um time que está montado e foi montado para ser campeão já. Não foi para esperar o futuro. Eles querem ser campeões agora. Eles têm três super veteranos. O mais novo deles é o Anthony Davis, por exemplo. Então, claro que Dallas está de olho no quê? Quero ser campeão já. Quero ser campeão agora. Quero ser campeão no máximo na próxima temporada. Mas é um prazo muito curto. E a temporada de NBA ela é muito sofrida. Você tem lesões, e o Anthony Davis tem histórico de lesão, o próprio Klay Thompson tem histórico de lesão. Então é uma coisa inexplicável o que fez o Dallas. É o famoso time que ficou bom, mas fez a coisa ruim. Tá? Foi ótimo, mas pelo caminho mais tortuoso possível. E quando a gente fala disso, a gente tem que falar daquele homem ali, de Nick Harrison. O que você fez, Nico Harrison? Eu não vou dizer que ele fez a pior coisa da história da NBA. Eu não vou dizer isso. Aí, por que ele fez a pior coisa, a pior troca, a pior decisão da história da NBA? É tão ruim o que ele fez, é tão ruim, é tão ruim, é tão ruim, que, para mim, o Nico Harrison, ele nunca mais vai tirar essa mancha dele, nunca mais. E a coisa é tão séria, é tão sério que ele fez, que ele está recebendo, inclusive, muitas, né, poucas ameaças de morte em Dallas. As pessoas estão dizendo que vão matar ele, que vão matar a família dele. Tá? É tamanha a seriedade do que ele fez, a decisão que hoje se sabe que foi ele que ofereceu o Luka em troca do Anthony Davis. Então, o fato dele pegar um franchise player de 25 anos,
que acabou de disputar uma final de NBA, que foi MVP das finais do Oeste, ele pegou um telefone e ofereceu esse cara para um rival de conferência, que no caso é o Lakers, tornou a vida dele, honestamente, ele não vai, ele não tem que ganhar um título em Dallas, ele tem que ganhar uns 4 seguidos para ele ter a mínima chance de apagar o que ele fez. É muito sério. Ele deu a Dallas um timaço? Deu. Ele deu a Dallas um time competitivo capaz de ser campeão imediatamente? Claro que deu. Mas, ao mesmo tempo, ele destruiu o futuro do time. Ele destruiu o futuro da franquia, porque reconstruir essa franquia depois provavelmente vai demorar um pouco. Provavelmente vai demorar um pouco. E para quem é mais jovem, né, não passou por essa parte da história, por muitos anos, não foi por 1 ou 2 anos, não, por muitos anos, Dallas foi sempre o pior time da NBA. Foi sempre o pior, aquele que tinha 15 vitórias, 20 vitórias na temporada, por muito tempo. A história vencedora de Dallas, ela é recente na NBA. Então imagina o pessoal na cidade. Sim, a vida dele tá difícil, tá feia, e ele está sofrendo inclusive ameaças de morte, sim, pelo que ele fez entre o Luka e o Anthony Davis. Mas ainda não é a pior decisão da história da NBA. Ainda não. Ele talvez ele participou da maior troca da história da NBA. Mas para mim, ele ainda não tomou a pior decisão da história da NBA. A pior decisão da história da NBA, com toda certeza, foi aquela feita pelo Jerry Krause. Ah, Sex, não sei quem é o Jerry Krause. Nunca ouvi falar do Jerry Krause. Realmente, se você é mais novo, você nunca ouviu falar do Jerry Krause. Mas o Jerry é um dos caras mais vencedores da história da liga. Por incrível que pareça. É um dos managers mais vitoriosos da história da liga. O Jerry é o responsável por criar, montar a super equipe do Chicago Bulls do Michael Jordan. Ele era o manager daquela equipe. E então, toda aquela equipe, com Scott Pippen, depois com Dennis Rodman, que ganhou 6 títulos da NBA, toda aquela equipe foi pensada por este homem. Mas em um determinado ponto da história, vou contar super rápido para vocês, depois que o Michael Jordan volta da aposentadoria, ele se aposenta e volta. Ele volta da aposentadoria, o Chicago ganha 2 títulos seguidos. No ano do terceiro título do Chicago, quando começa o terceiro ano, quando começa a temporada daquele terceiro título, era o último ano de contrato do Phil Jackson, que era o treinador do Chicago, todos esses títulos aqui. E o Jerry Krause tomou uma decisão inacreditável. Qual decisão? A decisão de não renovar e não continuar com o Phil Jackson. Mas por que isso era tão importante? Quando ele toma essa decisão, bate lá na porta do escritório dele um rapazinho chamado Michael Jordan. E o Michael falou para ele: se você não renovar com o Phil Jackson, eu não jogo mais pelo Chicago Bulls. Qualquer ser humano nem pensaria, falaria: eu renovo amanhã com o Phil Jackson. É o Michael Jordan que está falando que não joga mais para mim. Na sequência do Michael Jordan, todos os outros grandes caras daquele time, Scott Pippen e outros, Dennis Rodman, falaram a mesma coisa, que a saída do Phil Jackson representaria a saída de todos eles e o fim do Chicago Bulls. Mas o Jerry Krause foi firme na decisão dele e continuou até o final da temporada e não renovou o vínculo do Phil Jackson. Quando termina aquela temporada, existe um documentário hoje que fala sobre isso, chama The Last Dance, que conta exatamente essa história, um documentário maravilhoso que eu recomendo para vocês assistirem. Quando termina aquela temporada e hoje se pergunta para o Jordan, para o Pippen, para o Rodman, para todo mundo daquela equipe, para o Kukoc, se o Phil Jackson tivesse ficado,
aquele time de Chicago jogaria mais e todos eles são unânimes em dizer ganharíamos pelo menos mais 2 títulos. Resultado, Jerry Cross não renovou com o Phil Jackson por causa dessa decisão dele. Todos os jogadores daquele time de Chicago, fantástico, espetacular, saíram do time. Alguns se aposentaram, como o Michael Jordan. Outros foram para outras equipes. O Scott Pippen foi jogar em outros lugares, como o Dennis Rodman, que foi para várias outras equipes também, como outros jogadores daquele Chicago Bulls. E o Chicago, de lá para cá, depois dessa decisão do Jerry Cross para cá, nunca mais o Chicago teve um time vencedor, um time extremamente competitivo a ponto de disputar títulos. A história do Jerry Cross ela é tão incrível que é óbvio, o Jerry Cross morreu já, mas ele foi homenageado pelo Chicago Bulls, porque afinal de contas foi, apesar disso, foi o cara que construiu aquele time, aquela dinastia. E o Jerry Krause, há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, ele foi homenageado pelo Chicago. Ele teve o nome dele aposentado pelo Chicago Bulls, uma camisa com o nome dele aposentada pelo Chicago Bulls. E na cerimônia de homenagem, de entrega da camisa e toda a cerimônia de você aposentar aquele nome, aquela camisa no ginásio, a esposa do Jerry Krause, a viúva dele, foi receber o prêmio. E assim que o jogo parou, no intervalo do jogo, teve toda uma cerimônia. Assim que foi mostrada a camisa com o nome do Jerry Krause, esta cerimônia foi vaiada por 100% do ginásio do Chicago Bulls. As pessoas vaiaram, gritaram, xingaram, de tudo que podia existir o Jerry Krause. E a esposa dele, a viúva dele, disse na época que foi a pior experiência que ela já passou na vida dela. Ela nunca esperou que fosse ser o centro de tamanha revolta de tantas pessoas ao mesmo tempo. A história do Jerry Krause é muito pior do que a do Nico Harrison, mas o Nico Harrison tem que tomar cuidado para não ter esse fim aqui do Jerry Krause. Então tá aí uma explicação de por que o Dallas tem uma equipe espetacular, mas foi a maior perdedora, um pouquinho de explicação do Nick Robinson e por que ele está sendo tão comparado ao Jerry Krause, que é de longe o cara que talvez tenha tomado as melhores decisões da NBA e depois a pior de toda a história da liga, e acho que não vai ter ninguém nunca mais que vai fazer um negócio desse jeito. Seguindo aqui para os perdedores da liga, a gente vai finalmente falar das últimas 2 equipes. A próxima delas é o Phoenix Suns. Eu já falei um pouco do Phoenix, né? O Phoenix estava ali interessado no Jimmy Butler, tá? E acabou não dando certo, e o Jimmy Butler foi para Golden State. Isso por si só já não é bom para a franquia. Já não é bom você tentar o cara não vem, não dá certo. Mas para piorar a situação, o Phoenix Suns tentou. Olha só, você vê que não é só o Nick Harrison, não. O Phoenix Suns tentou negociar, trocar o Kevin Durant e o Bradley Beal pelas costas dos dois, sem avisar para eles. E para o azar do Phoenix Suns, ao contrário do Nico Harrison, que tentou isso com o Luka e deu certo, pelo menos, as trocas do Phoenix não deram certo. E pior que não dá certo, depois o Kevin Durant e o Bradley Beal ficaram sabendo. E o Kevin Durant e o Bradley Beal estão, assim, em um estado de guerra permanente com a gerência e a diretoria do Phoenix Suns. Hoje, o clima dentro do Phoenix Suns é um clima de guerra total. É um clima de guerra total. É improvável que, terminando a temporada, o Kevin Durant e o Bradley Beal fiquem no Phoenix, porque não porque o Phoenix vai trocar os dois, mas dessa vez eles vão pedir para sair.
Então é muito provável que os dois vão estar no mercado também, junto com o Chris Middleton, na próxima off-season. Isso foi um movimento horrível de Phoenix. Vamos ver, vale a pena acompanhar também a evolução desse time daqui para o final da temporada, principalmente dos dois, do Kevin Durant e do Bradley Beal, e como isso vai influenciar o final da temporada de Phoenix, que deve ser desastrosa. Tá? Qualquer coisa diferente de desastroso será maravilhoso para a Phoenix. Tá? Porque não é que eles estão num climinha de guerra, a coisa tá horrorosa. Vestiário de Fênix hoje, aquele vestiário que. Como é que funciona o vestiário de Fênix hoje? Kevin Durant entra, não dá bom dia nem para a porta, veste o uniforme, veste o tênis, pega ele uma bola de basquete, ninguém dá a bola para ele, ele pega a bola de basquete e vai fazer os treinamentos dele, vai fazer os aquecimentos dele, sem falar com ninguém e sem olhar para ninguém. E o Bradley Beal está nessa mesma pegada. Então, vamos ver como é que vai ser esse final de temporada do Phoenix Suns. Vale muito a pena de acompanhar. É aonde, quem gosta da turma da fofoca, é aonde tá tendo mais. Talvez Phoenix e Golden State vão explodir de fofoca daqui até o final da temporada. Bom, Golden State já se sabe por quê, né? E Phoenix conseguiu produzir a própria novela. Né? E, finalmente, outro time que também está produzindo uma novela devagarinho, não está nesse nível do Phoenix Suns, mas está produzindo essa novelinha, é o Atlanta Hawks, que na próxima off-season, na próxima janela, ou eles entregam um time competitivo e decente para o Trae Young, ou o Trae Young vai pedir para sair. E se o Trae Young pedir para sair, a gente sabe que a gente vai falar de novo de Atlanta, talvez daqui a um bom tempo, porque é muito difícil um jogador com o talento do Trae Young e você não consegue dar um time, não consegue construir um time em volta do Trae Young. É terrível. A situação do Atlanta é muito parecida com a do Fênix, um pouquinho melhor, porque ninguém tentou fazer nenhuma troca pelas costas do Trae Young ou nada, mas ao invés de melhorar o time dele, o Atlanta piorou o time dele. Por exemplo, mandou o DeAndre Hunter para Cleveland e também trocaram o Bogdanovic, ou seja, deixaram o Trae Young cada vez mais isolado. E se eles não entregarem para o Trae Young um time competitivo na próxima janela, provavelmente a gente vai ver o Trae Young no mercado forçando uma troca para Atlanta, e aí Atlanta já buscando escolhas de draft para montar uma outra equipe para o futuro. Outros que estão meio patinando também, meu Deus do céu, estão batendo todos os recordes de fazer besteira na vida. Eu aqui ainda vou mencionar o Chicago, né? Mas Chicago já foi mencionado aqui porque, né? Depois daquilo, parece que entrou uma maldição no Chicago, nunca mais dá certo lá. E o New Orleans Pelicans também, os Pelicans também tomando decisões horrorosas para se dizer o mínimo, tá? Mas é isso, já é isso que a gente tinha para falar, é isso de trading deadline, o que é, quem foram os vencedores, quem ficou ali no nem melhorou nem piorou, aquela cenário que pode dar muito certo e muito errado, e os grandes perdedores e por que os grandes perdedores, e essa história super gostosa do Nico Harrison em comparação com o Jerry Krause, e como é que tá feia a vida dele, se ele olhar para o que virou a vida da família do Jerry Krause, talvez ele esteja um pouco preocupado agora. O homem mais pressionado para ganhar o título da NBA esse ano, com toda certeza, chama-se Nico Harrison. É isso, meus queridos, que a gente tinha para falar para vocês hoje. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por esse tempinho com a gente aqui no nosso Covil, onde a gente conversa, fala e desenvolve o off-game de todos os dias e também o off-game, esses videozinhos para vocês. Agradecer demais todo mundo que ficou com a gente até agora. Deixem um likezinho no vídeo, no final do vídeo. Não deixem de dar esse like e se inscrevam no canal, porque a gente se vê aqui em breve, numa próxima oportunidade.